uso essa frase pra caralho. Embora. Na vida você tem o que você negocia, não o que você merece. Como é que você avalia uma alavancagem pra companhia? Eu não gosto. Não, porque agora sai um Pronamp que tá subsidiado e tal. Cara, você faz o que você quiser. A empresa é sua. Sorte é simplesmente aleatoriedade positiva pra mim. Tanto de coisa que os alinhamentos de astro, assim, que vai dentro. Fala, meu Deus, você tá comparando banana com maçã. Paga à vista, ele recebe a prazo do aí. cliente, ele quebra. E apesar de você estar faturando mais, vai consumindo mais caixa. Tem Então, empresa que quanto mais cresce, menos vale. porra, dinheiro fácil, né? Tem um monte de gente que acha que é dinheiro fácil. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber o empreendedor serial, Forbes Under 30, professor e amigo, Rodrigo Miranda, da VPX Company. Pra gente começar o podcast é sempre a mesma pergunta. Quem que é o Rodrigo do mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender mais aí. Rodrigo do mercado, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? Depois de tantas tentativas. Cara, Rodrigo do mercado acho que eu comecei há 9 anos atrás, né? Empreendendo, numa época eu não fazia ideia do que era venture capital, o que era startup. E a gente começou um negócio que era simplesmente para a gente tentar ganhar algum dinheiro, né? Esse negócio que era Zite virou um negócio de lojas autônomas, que da porta para fora parecia para os outros ser maior do que realmente era. Tinha lados bons, lados ruins, mas isso permitiu com que a gente escalasse, crescesse, captasse investidores. Criamos também a nossa segunda empresa, que foi a Chip Delivery, e encurtando essa história, as 2 empresas foram vendidas. A Zite foi comprada pela Sapori, que é a maior empresa de alimentação corporativa aqui do Brasil, e a Chip a gente vendeu para Americanas, que é uma das maiores varejistas aqui do Brasil também, em 2021. Muitas alegrias, muitas cagadas que a gente fez ao longo do caminho permitiram a gente a seguir também empreendendo. Não acho que eu sou um cara serial, não. Pelo contrário, acho que tenho ficado cada vez mais conservador e focado em menos negócios. A gente conversou sobre isso esses dias. Mais recente, depois de fazer a transição, através de um sonho do meu sócio, né, um irmão de vida que eu tenho, que é o Renato, a gente comprou o Rio Branco. Gravei com ele aqui tem umas 2 semanas. Você gravou? Que é um irmão de vida que eu tenho. O sonho dele era ter um clube de futebol. Eu tinha uns 15 anos que não via futebol, mas embarquei no sonho. A gente comprou o Rio Branco, o maior clube aqui do estado. Tem sido um dos projetos mais legais que eu tenho o privilégio de participar. E também criei a VPX há 2 anos e meio atrás com os mesmos sócios da primeira geração, também sócios que vieram ali nos outros negócios em conjunto também, o Pedro, o Caio. E tem sido uma jornada. Hoje a gente atende aí... Cara, em 2 anos e meio a gente deve ter atendido umas 130, 140 empresas. O que para mim é legal, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de aprendizado. Estar sempre em contato com novos negócios, com novos empreendedores. Gosto de falar pra caralho, gosto de passar pra frente, de ajudar. Sou mentor lá no G4, sou mentor, professor lá na Link, né? Na Link Business School. Faço minhas palestras por aí, enfim. Acho que é um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos. Bom overview. Tem uma frase que eu ouvi de você que eu gosto muito, que é: a vida é curta demais para crescer organicamente. O que você tem a dizer sobre essa frase? Cara, eu acho que quando a gente tem uma tese, né, que tem espaço para crescer e que faz sentido a gente acelerar e tomar mercado, e a gente tem que entender um pouco desse ciclo de vida de produto, de serviço, né? Porra, cara, criei algo, foi o caso das Zite lá atrás. Criei algo que não tinha ninguém fazendo, que a gente acreditava que era uma tese. Sempre a gente tem que tomar cuidado, né? Porque criar algo que ninguém tá fazendo pode ser uma mensagem ruim também. Talvez seja uma merda esse negócio. Mas acho que se você acredita, se tem uma tese, se tem uma oportunidade de mercado, faz sentido a gente trazer de capital externo e crescer com isso, né? E é um pouco do que a gente está fazendo lá com o Rio Branco também. Então a gente tem lá, cara, dezenas de investidores porque, porra, passa muito rápido, né, cara? Passa muito rápido. Vou fazer agora em abril, vou fazer 10 anos que eu comecei a empreender. Porra, pra mim não mudou praticamente nada. Parece que a gente tá saindo da faculdade hoje ainda. Eu e o Tomás, a gente se encontra. Meu sócio também, fundador de todos os negócios. Estudou junto, cara. É o mesmo boberol, é a mesma vibe, a mesma energia. Não cansamos, não estamos acomodados com nada. Mas, cara, são 10 anos, né? São 10 anos que faz esse negócio. Então, quando você olha desse ponto de vista, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para um negócio que a gente seja capaz de ficar nele por 20, 30 anos, você também tem que pensar, caraca, será que não tem a forma de eu adiantar esse retorno, né? Adiantar esse retorno, tomar o mercado.
me tornar um pequeno monopolista para algum segmento, onde eu possa ditar as regras, etc. Então, eu acho que vem muito disso, né? Mas essa frase tem vários contras também. Tem que entender qual que é o business, tem que entender qual é a tese, tem que entender o que você está vendendo para o investidor, se você vai trazer ele de fora, né, cara? Esse cara ele vai sair como? Ele vai ver dinheiro como? Esse é o idioma do investidor. E a gente, enquanto empreendedor, às vezes a gente fica muito apegado ali com produto, não é meu caso, mas alguns com propósito e etc e tal. E, meu irmão, na boa, você está disputando por um bolso do investidor que hoje na renda fixa faz 15% ao ano, 16%. Sem risco. Se for no imobiliário, o cara faz 18%, faz 20%, etc. Você está disputando por esse dinheiro. Então, em algum momento, essa conta vai vir para a mesa. Então, você tem que saber o que você está vendendo para ele, você tem que cuidar bem dos seus investidores, você tem que ter uma gratidão, mesmo quando ele está querendo te fuder, você tem que lembrar que você só evoluiu por conta dele. Então, tem vários asteriscos aí nessa frase. Boa. Você já fez 2, 3 vezes, pelo que eu consegui puxar aqui de histórico. O que o empreendedor tem que ficar atento na hora que ele vai vender o negócio? Cara, acho que a gente precisaria de umas 10 horas aqui para falar disso, mas alguns pontos importantes, assim, cara. Acho que a primeira coisa é você ter pé no chão. Você ter um alinhamento de expectativa. Muita coisa que a gente viu nos últimos anos acontecer, empresas serem compradas por 10 vezes receita, 12 vezes receita, etc. Essas coisas são pontos fora da curva. Pontos fora da curva. São outliers total, assim. E por que eu falo isso? Porque na hora que vier uma proposta de venda, muita gente se frustra porque estava esperando isso. Tal. E nessa frustração, às vezes, deixa passar uma boa oportunidade de fazer a saída. Aquela ancoragem achando que vai vender naquele preço. Né? Eu acho que esse é um primeiro cuidado, cara. É o que você espera de uma saída. E aí eu não posso deixar aqui de trazer, cara, que falta embasamento técnico para os empreendedores de entender o que é o valor da sua empresa. Né? É lamentável, assim, até hoje o número de empreendedores, a grande maioria dos empreendedores que eu converso, que acham que o valuation é um múltiplo de EBITDA. Isso é lamentável, porque se você jogar no chat GPT, gratuitamente, em 2 frases, você vai entender que não é um múltiplo de EBITDA. E muito menos um múltiplo de receita, que são correlações, são metodologias relativas, não é metodologia intrínseca, etc. Então, porra, cara, tem que estudar um pouquinho, sacou? Cara, isso ajuda a gente a botar o pé no chão e entender, André, uma coisa que eu falo que é, porra, você tem que ter formar a sua visão de qual que é um preço que você venderia o seu negócio a qualquer momento. Sair dessa lógica do eu vou vender o dia que alguém me oferecer 200 milhões. Cara, se for daqui a 10 anos, traz 200 milhões a valor presente. Dá 60, sei lá. Vai dar muito menos. Bota 25% ao ano, aí vai dar muito menos. Em 5 anos, 100 milhões trazido para trás... 50. 25% ao ano dá 32 milhões. É que a minha conta é 15%, aí metade. Mas não faz sentido, porque você tem que desalavancar seu risco também. O prêmio de risco no Brasil hoje, média, é 7, 8%. Então você tem que botar 15 mais 8, pelo menos. No mínimo, sacou? Os negócios que a gente faz são muito mais arriscados que isso. Então você tem que precificar isso. Tá falando do isso. WSC de 35,40 hoje em dia. Eu acho que 25 é um número ok pra você fazer essa conta. É só uma referência para você pensar. Né? Então, pô, o que eu tô dizendo? Se eu venderia por 100 milhões daqui a 5 anos, automaticamente, é dizer que eu venderia a 32 milhões hoje. Eu acho que você tem que ter essa conta, tá? Mas tem que ser pé no chão. Desculpa interromper, mas isso é o que você estava comentando do mínimo aceitável para vender a companhia. É PMA, preço mínimo aceitável que eu falo. Você tem que entender o que significa cada uma dessas coisas. Uma visão um pouco diferente que eu tenho sobre isso. Você tem que ser menos deslumbrado. Eu só venderia por 100 milhões. Cara, você não faz ideia do que é ter 5 milhas na conta, quanto que isso muda a sua vida, quanto que muda a vida da sua família, quanto que isso te permite respirar, o quanto que ter tempo, além desse dinheiro, além de ter tempo para olhar outros negócios e reputação, etc., isso vai te alavancar muito. Então, eu acho sim, André, que minha visão ela tem sido cada vez mais pé no chão com isso. E aí, entrando mais em termos de deals, eu acho que, porra, você precisa entender que... Você precisa entender que o cara tem dinheiro, ele só vai te usar pra ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica da vida. Essa é a lógica da vida. Puta, mas o cara tá apaixonado por mim, ele é tão gente boa, ele é tão fair, ele falou que a gente nem precisa de advisors, nem precisa de advogado, etc. Cara, não tô dizendo que esse cara é mau caráter, ele tá animado. Ele tá animado, assim como você tá animado, etc. É uma lua de mel, sacou? Pensa que você tá entrando num casamento. É natural que os primeiros meses, os primeiros anos, eles sejam de muita euforia.
Mas o M&A você vai descobrir se ele deu certo ou não daqui a 5 anos, eventualmente daqui a 10 anos. Então, cara, todo cuidado é pouco, tudo que você falar vai ser usado contra você. Então você precisa estar bem assessorado. Acho que uma dica mais prática é o seguinte, cara. É muito comum, né, André? Principalmente em empresas menores, quando você faz o valuation dela, boa parte do valor está no futuro. Muito no futuro. Né? O valor de uma empresa sempre está no futuro, por definição. Mas boa parte do valor de uma startup, etc., ele está muito no futuro. É uma expectativa de que a 4 ou 5 anos comece a gerar É o que se chama de perpetuidade. Ou perpetuidade, etc. Beleza. Então, é justo que esse cara ele queira atrelar os seus pagamentos, o pagamento da compra, de forma parcelada e também atrelado a metas futuras. Tá? É justo, eu não estou dizendo que seja errado. Mas você precisa, no momento que você assinar o seu deal, botar no seu bolso, no dia da assinatura, um dinheiro no bolso, que se tudo der errado dali pra frente, se tudo der errado dali pra frente, você durma em paz. Porque tem gente que não faz isso e, meu irmão, nunca se perdoa. E literalmente, tem gente que vende empresa e sai com dívida, tá? Tem gente que vende empresa e sai com dívida. Nós temos casos aqui no estado disso, tá? Então, acho que essas são dicas um pouco mais práticas. Você tem que, cara, entender que você vai virar... Se você vendeu 100%, você vai continuar no negócio, você virou funcionário, você deve obrigação ao cara que comprou a empresa, você não é mais o controlador, você tem que documentar tudo, você tem que ter ali, cara, um mínimo de governança, olhar o que você tem que ter de aprovação. Você tem que levar a sério, né? Esse negócio mudou um pouco. Não, eu vou vender, mas eu vou continuar sendo o dono. Cara, não se ilude com isso, não. Eu já passei por isso. Não é assim que a banda toca, né? É outra galera, outra cultura, outra regra, né? Outra regra. E aí, uma coisa que eu passei também é falar assim, não, mas pô, eu sou a cara dessa empresa, não tem como me demitir. Já... Meu irmão, o cara te demite, uma semana depois ele contrata um cara melhor que você. Não, porque os colaboradores são todos leais a mim, meu amigo. Na semana seguinte dá um aumentinho de 5% para todo mundo continua ali dentro, cara, e trabalhando mais ainda, e eventualmente até melhor, porque agora não tem mais ali uma relação de amizade, etc. Então, assim, cara, acho que você não pode relaxar. E tem que assim, business as usual, sacou? É isso, cara. No hard feelings, meu irmão. Você vai ter o que você negociar, não o que você merece. Eu uso essa frase pra caralho. Embora. Na vida você tem o que você negocia, não o que você merece. Clássico. E eu acho que é isso. Ele é com muito pragmatismo. É porque tá alinhado com o meu propósito de vida. Cara, a empresa existe para criar riqueza. Depois, com a riqueza, você decide o que você faz. Mas não perde foco, não se distrai, não. Eu penso muito assim também. Cara, você falou bastante sobre análise de empresas. E a próxima pergunta é nesse sentido. O que você teria como santo grau? Eu sei que não existe bala de prata. Quando a gente fala de indicadores fundamentalistas, o que você gosta de olhar, cara? Puta, cara, esse é um tema que eu discuto pra caramba, assim. Acho que precisa fazer um disclaimer antes, né? Todo indicador, por definição, ele é insuficiente e frágil. Todo. Esses dias eu vi um artigo lá do Brasil Journal, até gravei um vídeo sobre isso. Me sigam aí, @o_Rodrigo_Miranda lá no Instagram. Que o cara ele tava fazendo uma comparação no Brasil Journal, querendo discutir que o fluxo de caixa operacional, o indicador fluxo de caixa operacional, FCO, é melhor do que o indicador EBITDA. Cara, isso é uma discussão boçal, assim, eu ia falar com todo respeito, mas com toda falta de respeito, né? É uma discussão ridícula. Todo indicador, por definição, é insuficiente e é frágil. Por quê? Porque cada um deles indicam coisas diferentes, né? E uma das críticas lá era o EBITDA não representa o fluxo de caixa. Claro, ele não foi criado para isso, cara. Tipo, meu irmão, você olhar para uma laranja e falar, nossa, a laranja é uma merda, porque ela não tem gosto de limão. Lógico, é uma laranja, porra. Mesma coisa, assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, André, cada negócio, cada modelo de negócio, cada estratégia demandam indicadores diferentes. Vou te dar um exemplo. A gente atende lá na VPX hoje, consigo lembrar aqui, dois escritórios de advocacia que têm estratégias completamente diferentes. Um mais boutique, outro mais de massa. Os indicadores estratégicos que servem para medir a execução da estratégia, etc., eles são diferentes. São negócios que até concorrem, às vezes, em algum lugar, mas, cara, a estratégia é diferente, eu vou ter indicadores diferentes. Eu acho que esse disclaimer é importante, né? Pra gente não entrar aqui numa resposta genérica. Agora, o que provavelmente sempre vai ter nessa lista, né? Um indicador de receita, porque receita não é só um indicador de venda. Receita, muitas vezes, é um indicador também de market share, de quanto que eu tenho de um mercado. E o objetivo de toda empresa deveria criar um monopólio, por menor
que seja o mercado dele, deveria ser criar um pequeno monopólio. Okay? Então a receita ela também é uma proxy de quanto que eu tenho de um mercado. Um indicador que eu sempre gosto de olhar, cara, margem de contribuição. Sempre gosto de... Para produto também ou só para serviço? Tudo, mas bem calculado. Se você vai fazer margem de contribuição de um serviço, tem que botar o seu time de operação antes da margem de contribuição, beleza? Que aí você consegue ver qual que é o net de cada cliente que você traz para dentro. Que não é a receita, é a margem de contribuição. Isso é muito importante. É margem de contribuição é tudo antes do custo fixo, é isso? Tudo antes do custo fixo, exatamente. Tudo antes do SG&A ali. Tá. Receita menos tudo aquilo que são custos variáveis e custos diretos na prestação do serviço, tá? Então, você vai usar isso para calcular seu LTV, você vai usar isso para olhar né, para entender a qualidade do que você está falando, você vai entender o quão eficiente você é, então margem de precificação, tudo. Precificação. Margem de contribuição, para mim, é a segunda margem importante, só perdendo para a margem de lucro líquido, obviamente. A lucratividade, se eu tivesse que escolher, eu olharia mais a lucratividade, que é o percentual da receita que é lucro, do que o lucro líquido enquanto valor absoluto. Porque a lucratividade ela é uma proxy da criação de valor, da assimetria entre preço e custo que eu tenho, né? Isso é muito bacana, é o quanto que você está conseguindo arbitrar preço frente ao que você gasta. Então, eu gosto muito, quase sempre tem. E alguma métrica também de fluxo de caixa. Normalmente eu gosto de olhar o fluxo de caixa da firma que a gente fala, que é o fluxo de caixa operacional mais de investimento. FCFF. Você exclui ali o fluxo de caixa de financiamento, né, dos acionistas. Então, se eu tivesse que escolher 4, do ponto de vista financeiro, né, que é uma dimensão, provavelmente seriam esses 4 aí. Receita, margem de contribuição, lucratividade, fluxo de caixa da firma. Animal. Cara, uma coisa que a maioria dos empreendedores negligenciam, principalmente os underdogs, quem está começando, é a governança. Quais são os riscos que esse cara está correndo e como isso pode prejudicar ele ao longo do tempo, não ter uma boa governança na empresa? Cara, a governança, em última instância, ela dá conforto aos donos do capital, né? E você, quando você é um empreendedor que também trabalha no seu próprio negócio, tem esses 2 chapéus, né? Você é um executivo e também é sócio. A governança, ela está a seu serviço, né? E é claro, André, que aqui é importante a gente fasear. Eu não acho que uma empresa ela deva nascer testando uma tese, etc., com um conselho de administração, com comitês deliberativos, etc. Não é isso que eu estou sugerindo, mas a governança ela começa na gestão, certo? E a gestão é o quê? Gestão é muito na linha da liderança, cara. É como é que você faz o seu time bater metas, ou seja, cumprir aqueles acordos através dos recursos que estão disponíveis, fazendo o que é certo, né? Dentro essa definição do Falcone. Cara, dentro da ética, dentro do que é correto, etc. Então, a governança ela começa aqui. Se você não tem o que eu gosto de chamar de sistema de gestão, né? O que é um sistema de gestão, cara? Tem um planejamento que eu desdobro um planejamento tanto estratégico quanto financeiro, que eu desdobro em metas. Metas nada mais são do que acordos que eu vou ter ali com cada uma das minhas lideranças, 3, 4 metas para cada gestor, e depois uma rotina de acompanhamento da execução, certo? Isso aqui, André, tem vários benefícios, e se você não tem, você tem vários riscos. Benefício, cara, você, aqui na Turbo, se você tem um sistema de gestão, você não precisa ficar microgerenciando. Você não vai ficar gastando seu tempo perguntando todo dia, fez aquilo outro, mas faz assim, faz assado. Cara, uma vez por semana, senta com o seu time, reunião de indicadores, você vai ver lá num lugar só, né, o que a gente chama de painel de bordo, quais são as discrepâncias e quem é responsável por cada um explica ali se está abaixo da meta, o que vai fazer para retomar. Então, isso traz produtividade, tá? Primeiro benefício. E se você não tem isso, o malefício é, cara, você vai ser muito menos produtivo. Você vai precisar ficar fazendo um micromanagement ali da parada. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, cara, é que os fundadores, empresários muito centralizadores e que gostam desse micromanagement, eles criam risco para a própria empresa. Que é o dia que esse cara faltar, o dia que esse cara sair de férias, ou o dia que esse cara não tiver mais com energia ali, etc. Cara, os negócios não vão andar, porque as pessoas elas não desenvolvem um negócio que a gente chama lá de accountability, né? Que é o senso de responsabilidade de olhar para um painel de bordo e saber que tem 3 indicadores com o seu nome na frente ali. Falar, cara, isso aqui tá na minha reta. Tá certo? E num bom sistema de governança de gestão, você tem lá o que a gente chama de política de consequências. As pessoas têm que saber qual que é a política de consequências. Desde não ganhar um bônus, até, em última instância, ser promovido ao mercado de trabalho. Ser promovido ao mercado de trabalho. Então, tudo isso está compreendido aqui, cara, na minha visão, no sistema de governança, que ele vai
amadurecendo, ficando mais robusto, mais complexo, até você chegar a ter um conselho de administração, onde você vai ter matérias, fóruns bem definidos. Qual que é o tamanho da empresa para ter um conselho? Cara, eu acho que primeiro que não depende só do tamanho, depende muitas vezes também da composição acionária, tá? Então, hoje eu participo do conselho de administração aqui da FUCAP, por exemplo, que não é uma empresa ultra giga, não é, mas que tem uma governança, maravilhosa, assim, sabe? Tem uma pessoa dedicada, internamente fazendo um excelente trabalho, cara, Por quê? Porque tem uma composição acionária já com fundadores, com investidores externos, com conselheiro independente, etc. Então, e o plano é muito grande, né? Então, para dar um conforto a esses donos do capital e também para garantir que vai entregar daqui a 5 anos o que a gente tem de compromisso agora, faz muito sentido você ter, sacou? Agora, conheço também empresas que faturam seus 500 milhões, 600 milhões, etc., mas que são de cunho essencialmente familiar e que a família, que é a dona do capital, tá feliz com isso. Participei de uma empresa durante mais de um ano, cara, que deve estar faturando hoje 1 bi. A empresa não tem CEO. É uma decisão colegiada. Tem 3 gerações dentro da empresa. Bicho, os caras ganham dinheiro pra caramba e eles estão felizes com isso. Então, cara, assim, ok, eles não querem implantar esse sistema de governança. Então, não depende só do tamanho, depende também de qual que é o modelo, qual que é o objetivo. A gente estava falando de M&A, né, André? Se você quer vender a sua empresa em algum momento, cara, você implantar um mínimo de governança vai te ajudar muito, porque você começa a desassociar os processos de governança interno de uma pessoa, você começa a criar aqui mais accountability, distribuir as responsabilidades, etc., e dar mais transparência. Aí daqui a pouco você bota um processinho de auditoria anual, você traz mais clareza e segurança para os dados. Sabe onde é que isso se reflete? Na hora que você for passar por uma diligência... Já tem pronto. Já tem tudo pronto. Cara, toma aqui as atas das últimas 12 reuniões, toma aqui a auditoria dos últimos 2 anos, essa aqui são as inconsistências, esse aqui tal, papá. Cara, e aí ao invés de passar por uma diligência de um processo de M&A que vai durar 12 meses, às vezes vai durar 6 meses. Isso aqui às vezes faz toda a diferença. Porque em 6 meses... O mercado muda, né? O mercado muda, taxa de juros sobe, a mãe do comprador morre. Eu já vi de tudo acontecer. Troca o CEO da empresa que vai comprar, passei por um desses esse ano. Um ano, quase um ano negociando, uma empresa do Rio, vendendo para uma empresa americana, a gente assessorando o sell side. Faltando um mês para assinar o contrato, trocou o CEO da compradora, falou, mudou a prioridade. Tchau. Então, depende da composição acionária, depende dos objetivos. É indiscutível que todas as empresas vão se beneficiar disso, tá, André? Mas em qual momento priorizar, que empresa tudo é sobre priorização, eu acho que depende muito desses fatores. Eu comecei a ter conselho na Zayt quando a gente faturava 20 mil reais por mês, em 2017. Né? E pra gente foi do caralho. A gente sempre teve uma empresa, nossas empresas sempre foram muito organizadas. Quando a gente vendeu para Americanas, quem diligenciou a gente foi Matos Filho, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e a Deloitte, na parte contábil, financeira, etc. Fez muita diferença. Fez muita diferença. A gente, desde cedo. E lembrar, cara, que balanço, que é uma das principais picas quando você vai vender a empresa, balanço ele carrega todo o seu histórico. As merdas que você fez na primeira semana de turbo lá no balanço, você vai carregar até a hora que você for dar o exit desse negócio, entendeu? Sim. Balanço não é um negócio que você arruma ele do dia pra noite. DRE é uma parada que você retroage, faz um gerencial e beleza. Balanço, meu amigo. Tem que fazer. Aquele empréstimo do sócio que vai aumentando ao longo do tempo. Enfim, então, quanto antes, se você quer ir para um movimento desse, etc., quanto antes você tiver condições de implementando, começa simples, começa na governança interna, começa ajustando os processos de gestão, começa, cara, cobrando e entendendo o que é um financeiro decente. Financeiro não é um pagador de conta, porra. Sacou? Você confia nos números que vem? Ah, não, é ótimo aqui, cara. A única coisa que a nossa DRE é por regime de caixa. Porra, vai tomar no cu, sacou? Isso não existe. Isso não existe. O regime de caixa é sacanagem. Não, cara. Sacanagem é o que mais tem, cara. Cara, é o que mais tem. O cara André. tem um custo pra entregar o produto escondido, quando vê, quebrou. Cara, assim, é isso que mais tem. Isso não é chacota, isso é a realidade. Isso é a realidade, porque o nosso modelo de empreendedorismo no Brasil é tão de sobrevivência, a gente não tem tempo de estudar, etc. Entendeu? Então, a governança ela começa por esses pontos que são simples, não é conselho de administração, entendeu?
Começa pelos pontos que são simples. Começa na gestão, por definição. Boa. Como é que você enxerga a alavancagem financeira? Como é que é uma relação de debit equity, dívida líquida EBITDA? O que você olha e como é que você avalia uma alavancagem para a companhia? Eu não gosto. Não gosto? Particularmente, eu não gosto. Mesmo se o ROIC for muito maior que o WACC. É um viés pessoal meu. Não gosto, me incomoda. Durmo mal. Cara, durmo mal. E, de novo, é um viés pessoal do Rodrigo. Não é um viés pessoal da VPX. Quando a gente atende clientes, a gente entende. Existem empresas com ciclo financeiro longuíssimo, precisam financiar suas operações. Ou com uma receita muito bem bucada, né? Ok, beleza. Mas eu tenho para essas empresas, para esses clientes, eu tenho uma premissa. A gente só vai discutir tomar dívida. Se eu puder decidir, nós só vamos tomar uma dívida a partir do momento que a gente tiver uma clareza absoluta dos nossos números. Isso para eu poder te falar, cara, toma ou não uma dívida, para mim isso é inegociável. Senão eu não vou entrar nessa discussão. Não, porque agora sai um Pronamp que está subsidiado. Então, cara, você faz o que você quiser. A empresa é sua. Quebrou, assim. A empresa é sua. Mas não, porque, cara, a nossa alavancagem aqui, ela só é 1,5 do EBITDA. Eu falei, cara, se eu pegar seu EBITDA e fizer ele ajustado, velho... 8 vezes. Vai dar 4 vezes EBITDA. Então, cara, se não tem clareza dos números... E quando eu falo número, cara, não é a DRE, não, cara. Eu quero olhar a DRE, eu quero... E tá confortável de que aquele ali é um número, de que ali tá por competência certinho, etc. Quero olhar um fluxo de caixa e tá muito claro ali o que é operacional, o que é financiamento. Pô, o que eu... entrou de fluxo de caixa operacional 1,5 milhão. Tá, mas quanto disso foi antecipação? A antecipação tá aqui no meio. Não, eu não quero olhar a antecipação no meio desse fluxo de caixa operacional. Quero separadinho. Se eu olhar esses números todos, eu tiver clareza do meu ciclo financeiro, que no Brasil, o ciclo financeiro é uma pica. Pô, tô vendendo, tenho margem pra caramba. Pra financiar esse ciclo financeiro, eu tenho margem. Aí, beleza. Vamos olhar uma linha aqui para esse negócio, ou vamos estruturar com algum banco, alguma operação de antecipação de recebíveis, FDIC, etc. Porque já entra com lastro, etc. A gente tira do nosso BP essa projeção. Aí, beleza. Aí a gente começa a discutir. Mas sem ter clareza, cara. O exemplo que eu dou, André, é o seguinte. A primeira vez que eu voei de helicóptero na minha vida foi voltando de Pedra Azul para Vitória. E aí, quem tava pilotando era o Flavinho, amigo meu. E aí, pô, tava atrás, eu falei, porra, Flávio... Não, Diogo tava do meu lado, Diogo, fundador do PicPay. Aí Diogo falou... Diogo, porra, se cagando todo. Ele falou, Flávio... E hoje ele mexe com o helicóptero, Diogo. Ele tá... Aquele helicóptero da Revo lá também, meu irmão. Aquilo lá é a nave, né? Ele falou, Flávio, cara, tem risco isso aqui? Ele falava, não, pô, vou há 30 anos com esse negócio aqui, cara. Isso aqui não cai e tal, não sei o quê. Ele, cara, mas como que cai? Pô, o Kobe Bryant lá, cara, o cara devia estar no melhor helicóptero, como é que cai? Tá? Aí o Flávio me falou um negócio que não saiu da minha cabeça, que eu faço analogia com as empresas. Ele falou assim, meu irmão, cai porque o piloto entra numa tempestade que ele não vai conseguir sair. É um negócio meio óbvio, assim, né? Mas que... E aí, coincidentemente, voltando, começou uma chuva aqui em Vitória, e ele falou, cara, ó, nós vamos ter que dar a volta na tempestade aqui, e isso vai atrasar mais uns 10, 15 minutos. E o Diogo falou, mano, beleza. Pode atrasar meia hora, não tem problema, estamos curtindo aqui. Mano, começou a molhar o vidro do helicóptero. Falei, caralho, Jesus Cristo. Tanto que minha mãe falou pra eu não voar de helicóptero. E aí, cara, eu faço um pouco dessa análise. As empresas quebram porque elas entram em tempestades que elas não vão conseguir sair. Sacou? Então o cara tá vendo uma tempestade. Se ele não tem os números claros na mão, é como se ele não tivesse o painel de bordo ali do helicóptero. Ele não sabe a altitude. E o pior, o cara técnico dele falou pra não ir, né? Exatamente. Ele não sabe a altitude que ele tá, ele não sabe a velocidade que ele tá, ele não sabe o tamanho da tempestade à frente, etc. E ele vai entrar nessa tempestade. Pode ser que, por alguma sorte, essa tempestade seja curta, ele saia lá na frente, o que é uma merda, porque esse cara ganha confiança, né? Mas assim, se você estivesse pilotando um helicóptero, você entraria numa tempestade. Se você não tem minimamente esse painel de instrumentos aqui, não, né, cara? E é por isso que as empresas quebram. Elas chegam a ter dívidas impagáveis. O Peter Lynch fala isso. Uma empresa sem dívida é difícil quebrar, né? Pô, não quebra. No máximo você vai fechar. No máximo você vai fechar.
Então, cara, assim, pra mim esse é um negócio muito importante. Eu acho, tá, o André, cara, que os empreendedores, eles vão ganhando tração nas coisas, nas doideiras que dão certo, sabe? Eu fiz uma doideira, deu certo. Fiz outra doideira, deu certo. Eu também já fiz um monte de doideira que deu certo. Já cheguei, você entrevistou a Simone aqui. Simone foi minha investidora. Eu cheguei num dia 5 de fevereiro de 2017, era dia de pagar a folha, não tinha dinheiro no caixa. Eu tava finalizando a negociação com Simone. Eu consegui no dia finalizar com Simone, ela depositou o dinheiro para pagar a folha. Foi doideira. Deu certo. Só que isso não me impulsionou a falar, nossa, então beleza, cara. Vou viver no risco até o futuro. Até o risco. Não, irmão, eu falei, cara, a próxima eu vou começar a fazer a captação 9 meses antes de acabar o caixa, não 6. Porque eu olho pra isso, cara, e eu tenho um viés de... Cara, existe muita sorte nos negócios. Muita sorte. Os empreendedores ignoram o fator sorte. Sorte é simplesmente aleatoriedade positiva pra mim. É o andar do bêbado. Eu não sei a etimologia da palavra sorte, mas pra mim, sorte é aleatoriedade positiva, tá? Azar pra mim é aleatoriedade negativa. Tem muita aleatoriedade no mundo, você concorda? 100%. Você chega no avião, você senta num assento, às vezes senta o seu amigo do seu lado. Cara, é a coisa mais aleatória do mundo. Tem gente que vai falar que é Deus, etc. Não quero entrar nesse mérito, mas pra mim é aleatoriedade, né? Sentou seu amigo do seu lado. Às vezes senta alguém que você não queria ver do seu lado. Nos negócios, André, existe muita sorte, cara. E aí, bicho, às vezes você pega a empresa que ela tá lá há 5 anos, 7 anos, etc., fazendo doideira, dando certo. O cara vai ganhando tração. Vai tendo, meu irmão, pô, eu sou hustler. Pô, aqui, tudo... Meu irmão, se não deu certo é porque não chegou no final. É o PDCA, promete e depois corre atrás. Exatamente. Se não deu certo, não chegou no final, etc. E tal, meu irmão, aqui a gente é fazedor. Beleza. Só precisa de uma vez dar errado. Só precisa uma vez dar errado. Para você ganhar dinheiro mesmo, o negócio dar certo, você vai precisar de ter umas 30, 40 sorte acumulada. Eu sou um dos caras mais sortudos que eu conheço na minha vida, assim, cara. Tanto de coisa que os alinhamentos de astro, assim, que vai dentro, falando, meu Deus... Jeff Bezos define o sucesso da Amazon como alinhamento de astros inexplicável. É mesmo? Eu sou um cara cagão e mesmo assim, cara, não construí nada demais ainda, sacou? Bicho, mas... Era só uma coisa ter dado um azar ali que ia tudo pro A história caralho. seria outra. Então eu sou um cara muito pé no chão, assim, com essas coisas. E eu acho que a dívida, o próprio nome já diz, né? A alavancagem, a gente tem que olhar com muito cuidado. Essas referências, só para não perder esse ponto, que ele é bom também. Essas referências de mercado... Por exemplo, se eu te perguntar aqui, qual que é o limite do endividamento frente à EBITDA? 3 vezes. 3 vezes. Show. Beleza. Sempre é 3, né? É. LTV sobre CAC bom? 3. 3. CAC payback bom? 3 meses. Né? ROAS bom? 3. Sempre 3. Sempre 3. O que é, meu irmão, é de uma... Qual é a margem do cara, né? Qual que é a margem? Puta, dá pra fazer outro podcast só sobre isso. Esses números mágicos de mercado, a gente tem que abolir isso da gestão das empresas, porque não existe número mágico. Ponto. Cara, quando você olha endividamento 3 vezes EBITDA, o meu sócio Pedro que fala muito sobre isso, ele fala, meu irmão, isso é padrão de empresa... Ou listada, de empresas listadas. Nível de governança B3. Que o cara, meu irmão, ele tem uma capacidade de geração de caixa, porra, muitas vezes animal. Previsibilidade, porque esse cara tá num nível de maturidade giga. O EBITDA dele é o EBITDA verdadeiro, auditado, mas muito mais verdadeiro do que os nossos. Com certeza, né? Com certeza. Então, cara, assim, você tá comparando banana com maçã. Não, porque eu ouvi, fui numa palestra, o cara falou que 3 vezes EBITDA é ótimo. Meu irmão, mas qual que é o perfil da dívida que esse cara tem? Qual que é o custo? Qual que é o alongamento dessa dívida? Qual que é a capacidade dele? O cara pequeno hoje no Brasil toma o quê? CDI mais 10? Alguns sim. Então, totalmente diferente do empresa listada. Totalmente diferente. Outra coisa, muitas vezes essas empresas têm sócios que eles batem no peito e garantem. Fala, se der pau eu entro. Né? Fica tranquilo. Boa parte das empresas pequenas e médias não tem isso. Então, cara, são bichos completamente diferentes. Bichos completamente diferentes. Então, eu odeio número mágico de mercado. Você pode ter como referência. É muito mais eliminatório do que qualificatório. Ou seja, se você é uma empresa pequena, média, você está com 3 vezes EBITDA, mano, fudeu. Volta para casa, fecha a casinha, repensa tudo, etc. É eliminatório. Não é tipo assim, tô com 2 vezes EBITDA, vou tomar mais dívida. Não é qualificatório pra você tomar... Não. É simplesmente um alerta, cara. Você tá chegando no limite de empresas auditadas com governança
Empresa listada. Vai dar merda. Vai dar merda, entendeu? E esse negócio do EBITDA, cara, porque eu particularmente acho um indicador muito interessante para comparação de empresas... Com alavancagem diferente. Alavancagens diferentes, com custo de capital de países diferentes, etc. Pô, tem que calcular o EBITDA direito, né? Tem que calcular... Emendando num outro tópico nesse assunto de indicador, que eu tenho discutido muito isso, André, é a galera que fala assim, cara, o cara me ofereceu aqui, meu irmão, 3 vezes EBITDA, fiz a conta, só tá dando 3 vezes EBITDA. Mas meu amigo me falou, meu irmão, que meu setor é 6 vezes EBITDA. 6 vezes EBITDA. Tá bom. Vamos fazer seu EBITDA ajustado? Não, mas meu EBITDA é esse aqui, a contabilidade tá em dia. Falei, tá bom. O Prolabore do cara. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa. Vamos jogar Prolabore como Prolabore sem ser de distribuição? Show. Você já deu uma paulada. Porque aí tem 3, 4 sócios, né? Uhum. Aí você já dobra ali, de 100 vira 180 a conta. Show. Aí você pega o seguinte, cara, você tem 2 CNPJs, né? Um tá no lucro real, o outro tá aqui no simples porque você tem esse benefício. Vamos unificar isso? E aí você vai ter um adicional aqui de folha, porque vai estar todo mundo no lucro, tá? 20% a mais ali sobre a folha, qualquer coisa do tipo, né? Beleza. Outra coisa, cara, esse time aqui PJ, vamos fazer a simulação do CLT? Colocando isso aqui como sendo 80% disso sendo nominal, depois a gente aplica 1,7 sobre esse negócio aqui, tá? Você vai ver, meu amigo. Acabou o EBITDA do cara. Acabou o EBITDA do cara. O cara tá te oferecendo 6 vezes EBITDA, mas 6 vezes EBITDA do ajustado. 6 vezes EBITDA ajustado. Então tem que tomar muito cuidado, sacou, André? Muito cuidado com isso. Tá bem assessorado. Estudar, né, cara? As pessoas, elas querem aprender, mas elas não querem estudar. É um negócio engraçado isso. Tem uma frase também que é knowledge is not free, you have to pay attention, né? Exatamente. A pessoa não quer saber disso. E é louco, cara, porque eu acho que as pessoas nunca estudaram tanto, ou pelo menos se colocam em lugares de estudo, né? Essa onda das mentorias, das imersões, etc. Mas não sei se isso está reverberando, sabe, na profundidade técnica dos negócios. Assim, seria até interessante a gente tentar olhar algum indicador, assim, né, para ver se as empresas estão ficando mais longevas ou não. Mas eu acho que tem muito espaço, cara, para os empreendedores entenderem que, bicho, tem que estudar. Estudar nada mais é do que aprender com os erros dos outros. Aprender... Sabe o que significa a etimologia de teoria? Teoria vem do grego e significa literalmente ir ver, ir observar, observar com atenção. Então, teoria, hoje em dia, né, as pessoas elas tentam ofender alguns palestrantes ou estudiosos, falando assim, cara, isso aí que você está falando é muita teoria. Ou seja, as pessoas elas estão fazendo uma inferência de que teoria é opinião infundada. Não tem nada a ver com isso. Teoria é o ato de você observar com atenção algo que está acontecendo e se repetindo, identificar padrões. Você fala, cara, olha só. Empresários que eles têm um nível de gestão financeira XPTO, eles costumam ter um fluxo de caixa assim. Né? Olha, empresas que elas têm um foco num segmento, elas performam acima do mercado. Então, é um ato de observar. E aí que vem uma coisa... É a validação de uma hipótese. É a validação de uma hipótese, né? Ou a criação de novas hipóteses baseada numa observação estruturada, com metodologia científica, etc. A teoria não é o oposto da prática. Ela é o complemento. É o pensar, é o observar, pensar e agir. É um plano sequencial. Ele não é o oposto da prática, né? E a gente nessa ideia de que o empreendedorismo é ser fazedor, ser etc., você abre mão de aprender com quem já observou, com quem tá te dando de mão beijada. A gente é incapaz de entender o que pessoas observaram, compreenderam, escreveram há 40, 50 anos atrás. Isso ou é burrice ou é arrogância, sacou? Total. O cara teve que descobrir e não consegue entender. A gente não consegue entender. Sacou? Bom, o Einstein lá, o MC ao quadrado, até hoje eu não entendo essa merda. Profundamente, não faço ideia. Cara, hoje você tá mexendo com consultoria, consegue ter um cheiro da realidade das empresas, tá lidando com realmente quem tá fazendo e executando essas operações do Brasil. Quais são os maiores desafios do cenário brasileiro hoje? A gente falou bastante de taxa de juros, etc. O que você tem a dizer das dificuldades que o empreendedor tá enfrentando hoje, cara? Cara, eu acho que o custo do capital, não vou nem falar só de juros, né? Mas ele tá dentro dessa conta. Mas o custo de oportunidade do capital é muito alto no Brasil hoje. Não só no Brasil, em outros países também. Se você for fazer a conta empresa de capital intensivo, que exigem que você bote capital na frente para depois você rentabilizar.
Hoje esse negócio ele deveria pelo menos pagar o custo de oportunidade do capital, 15% ao ano, pelo menos, e mais uns 7, 8% de prêmio de risco. Cara, se você fizer essa conta direitinho aí, boa parte dessas empresas não ficam de pé. Diria que mais da metade não fica de pé. Tem dado disso de empresas nos Estados Unidos. E é absurdo, assim, cara. Tem de empresa que não paga nem o custo de oportunidade e o prêmio do risco. Então, o custo de oportunidade do capital hoje é muito grande no Brasil. Eu não estou entrando em papo clichê de que, nossa, aqui, custo do Brasil. Não, não é isso. É simplesmente, se você não tivesse colocando o dinheiro, 1 milhão para criar um negócio, botasse 1 milhão na renda fixa, esse negócio te volta 150 pau no ano livre de risco. É muito difícil, cara, você fazer um negócio que no primeiro, segundo, terceiro ano Tem essa margem. vai te dar esse dividendo, sacou? Então, isso é um grande dificultador, que as empresas chegam uma hora que elas refletem e falam, cara, não está fazendo sentido. E aqui, o André, junto com isso está ligado também, uma das coisas que mais pegam, cara, é isso que a gente chama de ciclo financeiro, né? Que é o... Isso é uma das coisas que os empreendedores menos entendem. Menos entendem. É o cara que chega aqui com e-commerce. Eu quero vender mais, escalar anúncio, não sei o que lá, acaba o estoque do cara, pra ele pedir, demora 60 dias pra chegar, ele paga à vista, ele recebe a prazo do cliente, ele quebra. É isso aí. O ciclo financeiro, tentando dar uma traduzida, né? É a distância do tempo entre eu pagar meus fornecedores e eu receber dos meus clientes aqui, né? Isso cria um vale. Pensa numa... A gente que tem empresa de serviço, o nosso é mais casadinho, né? A gente presta o serviço, recebe normalmente ali no mesmo... Paga comissão, paga a mídia, isso. Tudo com prazo. Vai vindo quase tudo mais casadinho. Agora, pensa numa empresa que importa produto da China. É o seguinte, você tem que ir lá, para o cara começar a produzir, você tem que dar um sinal. Aí ele leva 1 mês para produzir. Aí leva mais 1 mês para embarcar, e antes de embarcar você tem que pagar mais uma parte. Aí leva mais 2 meses para chegar no Brasil. Para desembaraçar aqui, você tem que pagar o restante, você já tem que pagar um imposto para esse negócio vir. Ou seja, você pagou esse negócio todo, cara, e você não viu a mercadoria ainda. Tem 5 meses que você deu a ordem para fazer o pedido, tá pagando e você não viu a mercadoria ainda. Como vem da China, para otimizar o custo logístico, você traz 1 container, 2 containers. Então vem estoque às vezes... Você não vende tudo. Vem estoque às vezes que ele vai levar 1 ano para girar, né? Que aí é o prazo médio de estocagem. Depois que gira, você normalmente dá um prazo, você tem um prazo médio de recebimento, porque o Brasil é um país que ele tem essa mania de trabalhar. Pô, vai vender online 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, etc. Quando você dá 12 vezes sem juros, você tá falando que, pô, seu prazo médio de recebimento é em 6 meses, né? No midpoint ali do negócio. Então, se você pega, cara, 5 meses, você foi pagando aqui e tal, mais 1 ano para esse negócio girar, mais 3 meses, 6 meses... 2 anos de barriga. Dá 1 ano e meio de ciclo financeiro. E o que isso impacta? Quando sua empresa ela tem essa lógica e ela vai crescendo, aumenta essa necessidade de capital de giro que a gente fala, né? E apesar de você estar faturando mais, vai consumindo mais caixa. Tem empresa que quanto mais cresce, menos vale. Sim, cara, o caixa pode ir pro caralho, a empresa pode quebrar, literalmente. E eu acompanho casos desses, sim. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios aqui, cara. Todo mundo é acostumado a comprar a prazo, né? Aqui tem uma lógica também do... O cara que é grande, ele vai espremendo os fornecedores dele, dita quanto vai pagar, dita como vai pagar, em quanto prazo, etc. Então, isso é um grande desafio, cara. Especialmente para negócio de capital intensivo, assim, sabe? E às vezes o pessoal me pergunta, puta, cara, se você fosse abrir um negócio hoje, o que você abriria? Eu falo, cara, depende. Pra quê? Se fosse um negócio pra dar uma saída, etc., puta, iriam pra um lado ali mais de tecnologia, algo com uma aquisição mais escalável, etc., beleza. Agora, se eu fosse fazer um negócio pra gerar dividendos, pra gerar um fluxo de caixa mais no curto prazo, não tem muita opção hoje no Brasil que não seja serviço. Porque varejo está fudido. E agora... Indústria não existe? Indústria, porra, tá fudido. Capital intensivo pra caceta. Varejo, você tá competindo com todo mundo, com o mundo inteiro, chinês, etc. Então é muito desafiador, cara. Tem vários vários desafios, assim, né? Tô meio chovendo molhado. Mas acho que se eu puder dar uma contribuição um pouquinho mais diferente do que normalmente o pessoal fala, acho que é isso. Esse custo de oportunidade do capital e esse ciclo financeiro que aqui no Brasil, cara, ele é muito esticado, sacou? E juntam os dois, né? O ciclo financeiro alongado com o custo de capital, esse negócio arrebenta a gente, cara. Animal. Bom, hoje você está envolvido com vários negócios, como comentou anteriormente. Poucos. Até que ponto a diversificação não vira uma desworsificação? Pois é. Não, eu tô envolvido em poucos negócios, mas... hoje, como função executiva, eu só tenho a VPX. Eu não tenho função executiva em nenhum outro negócio.
Então, eu participo do conselho hoje de 4 ou 5 empresas. O que, obviamente, cara, é uma puta responsabilidade, demanda energia e tal. Mas é totalmente diferente de você acordar às 7 horas da manhã todo dia e dormir todo dia 10 horas da noite resolvendo o bucho do dia a dia, né? Então, executivamente, eu só tenho... Só não, que coisa pra caralho já, mas... meu trabalho na VPX, tem meus conselhos. Lá na SAF do Rio Branco, também eu tô lá no conselho, apesar de que eu faço parte do bloco fundador. Então, eu acabo tendo uma proximidade maior, uma responsabilidade maior também. Faço muito um trabalho ali, às vezes, com investidores, etc. Mas é muito pouco do meu tempo isso, André. Muito pouco, cara. Alguns investimentos que a gente faz em conjunto com amigos, etc., mas que não são coisas super pontuais. Eu não tenho um fundo, não tenho uma gestora, nada do tipo. Coisas pontuais, às vezes mais pra estar junto com a turma. Então, tô... Mas agora, porra, beleza, ainda é coisa pra caralho, né? Tem lá minhas aulas lá no G4, aqui na Enjoy, lá na Link, etc. Palestra em outros lugares, etc. Como é que eu faço para organizar isso, cara? Primeiro, senso de priorização. Eu tenho minhas coisas, cara, que são inegociáveis, principalmente minhas rotinas internas lá na VPX. É muito raro de eu mudar por conta de alguma outra coisa. Isso é minha prioridade. Meu dia, acho que ele tem mais hora do que o normal. O Lomeu que fala isso, a gente distorce o tempo, né? Meu dia tem mais hora do que o normal das pessoas, assim. Não tem problema nenhum de... Aliás, eu gosto de acordar às 7h30, tá resolvendo alguma coisa, liga pra alguém e vai dormir. Pô, hoje eu vou voltar pra São Paulo, vou chegar em casa às 9h30 da noite. Vou estar trabalhando até 9h30, pô. 9h30, 10 horas, você encontra alguém no avião, igual eu encontrei PC, Pedro Kepe, vindo pra Vitória. Porra, no avião a gente veio trabalhando, ele me deu carona trabalhando, fechamos o negócio no dia seguinte. Então, eu gosto disso. Isso é um hobby, é um vício, tem prós e contras. Não tô querendo dizer que esse é o caminho da vida, não. Mas é o meu caminho, até aqui, pelo menos. E eu organizo tudo, assim, André, na minha vida para que eu tenha uma agenda cheia, mas não uma vida corrida. Né? Então, cara, uma gestão de agenda impecável, de prever todos os deslocamentos, todos os lanches que eu vou fazer, que horas que eu vou jogar tênis, que horas que eu vou pra academia, etc. Montei uma estrutura em torno de mim também, cara, que não é luxo, é necessidade, cara, de assistente, de motorista, etc., que me apoia no dia a dia para conseguir fazer isso. E não é essa loja, minha hora vale muito. Não é isso, cara. Mas é uma necessidade mesmo. Pô, eu moro lá em São Paulo, cara, 1 hora que eu perco... Bicho, às vezes minha casa do G4, sem trânsito, dá 15 minutos. Fui na Vila Olímpia, eu moro ali no Panambi. Um dia deu mais de 1 hora. Cara, eu ficar dentro do carro 1 hora dirigindo, eu ia não só... Ficar nervoso, estressado. Ficar nervoso sem poder resolver minhas coisas, trabalhar, etc. Como eu ia chegar estressado pra caralho pra aula, sacou? Então, vira uma necessidade você começar a se organizar. E para isso é priorizar, porque esse dinheiro faz diferença. Né? Nossa, tá com dinheiro sobrando? Não, cara. Nunca tá sobrando. Esse dinheiro faz diferença, mas eu tiro de alguns outros lugares para poder priorizar isso. Então, criei essa estrutura em volta de mim. Tem um time e sócios, cara, fenomenais também, de muita divisão. Existe um alinhamento claro entre vocês sobre qual que é a responsabilidade de cada um, né? 100%, sempre teve. Desde que a gente era uma distribuidora de bebida, a gente tinha crachá. Quem é o CEO, quem é o diretor financeiro, era uma distribuidora de bebida, mas sempre teve. Esse cara, o organograma, ele é o inegociável da gestão. Ele é o inegociável da gestão. Boa. Qual foi o conselho que você recebeu de um mentor e te marcou profundamente? Talvez tenha sido o conselho mais simples e mais profundo. Wilson. Não se distrai. Mas sim, eu posso ficar listando trocentos aqui. Não se distraia. Mas ao longo do... A gente conversou sobre isso. Sim. Ao longo do tempo você vai entendendo isso. Você se distrai numa relação, você se distrai com o investidor, você se distrai achando que o jogo já tá ganho, você se distrai comemorando demais, você se distrai gastando demais, você se distrai dando por garantidas coisas que não estão garantidas. Então esse é um mantra que faz meu cortisol ficar sempre acima da taxa de referência. Essa aqui é boa também. Muitas vezes o founder se prende à cultura de startup. Qual que é a hora de profissionalizar o negócio? Primeiro que
não tinha que ter essa porra de profissionalizar ou ser startup, sacou? São as mesmas coisas, velho. Pra mim são as mesmas coisas, cara, na moral. Assim, porra, tá difícil falar isso, cara, mas eu acho que tem muita startup que acha que startup é brincar de ter empresa, essa coisa. Negócio sério pra caralho, meu irmão. Você tá se financiando ali com o dinheiro dos outros. Se financiando dinheiro dos outros. Normalmente, cara, investidor é um cara que tem tem grana, tem poder, tem influência. Se você fizer merda, não devolver o dinheiro desse cara, por mais dinheiro que ele tem, cara, ele vai ficar puto. Então, eu acho que não existe, cara, esses dois... Pô, eu vou falar por nós, assim. A gente nunca teve esse negócio de cultura de startup. Nossa cultura é trabalhar. Entregar resultado. Desde sempre, pô. A gente tinha... Começava o ano, tinha um BP do ano. Segue o BP do ano. Todo mês, reunião de conselho. Batia, orçado e realizado. Não entregou, levava esporro pra caralho. Valdir, Simone, Diogo. Nossa senhora, meu irmão. Esporro pra cacete. Ninguém pegava leve, porque não, tudo bem. Estão começando. Estão testando. Ai, porque esse negócio de startup é assim, mano, é empresa, cara. É CNPJ. Se esse negócio sair mais dinheiro do que entra, vai quebrar. Sacou? Pô, a gente... Você tinha perguntado, a gente tá aqui no lugar que era o escritório da Apex, né? E a turma toda lá, cara, o Cinelli, Ângelo, PC, os caras, porra, sempre ajudaram muito a gente. Matheus, todo mundo. Sempre ajudaram muito a gente. E em 2018 você perguntou, eu acabei não te respondendo. A gente levantou um capital com eles aqui, foi tipo umas 2 mil em 2018. Pô, hoje seria tipo 5 pau. Sim, eu ia falar exatamente isso. Sacou? Pô, a rodada é relevante pra caralho, né? Ainda mais em 2018. Isso, chip? Chip. Espírito Santo 2018, tá? No Espírito Santo 2018. Não tinha base 27, não tinha fundo, não tinha porra nenhuma. Então, cara, relevante pra caramba. A gente com... Pô, imagina, você 5 milha no caixa em valores atuais. Você ia no nosso escritório ali na Reta da Penha, mano, era o mesmo escritório que era do dia zero. Eu acho até que não deveria ser. Eu acho que a gente é muito mão de vaca com certas coisas, pra outras nem tanto. Mas, cara, era assim, eu lembro de Simone indo lá, né? Pô, Simone sempre, cara, elegante e tal, não sei o quê. Simone ia lá, mano, ela, porra, quase tropeçava nos cabos de rede passando no meio e tal, não sei o quê. Mas, cara, não é porque a gente é cagado, assim, fazer as coisas. É porque, pô, era um senso de responsabilidade de saber que cada centavo daquele que entrava, bicho... Eu tenho um compromisso era com o esse nosso dinheiro. que tava na reta, sacou? Era o compromisso. Tinha que devolver esse dinheiro pros caras em algum momento. Meu irmão, me cagava de medo, bicho, desse negócio. Então, não tem essa de aceitar que na startup tudo bem se não der certo. Que tudo bem, tá maluco, cara. Tá maluco? Ah, não, porque quebrar a empresa, aprende... vai se fuder, cara. Estuda, aprende sem quebrar a empresa, sacou? Não tem essa lógica no meu dicionário. Essa romantização do cara que quebrou uma loucura, né? Não, eu acho que assim, são coisas diferentes. Uma coisa não é porque o cara quebrou que ele é um mau empreendedor. Porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Agora, romantizar de que certas coisas você só aprende se você quer... Pelo amor de Deus, isso não existe no meu dicionário, cara. Pode acontecer e provavelmente vai acontecer em algum momento, porque isso é da vida, mas eu nunca vou aceitar isso. E como diria Valdir Dalurto, até pra quebrar tem jeito certo. Então, cara, assim, eu não sei o que é cultura de startup, não posso opinar sobre esse tema. Pra mim, cultura é um padrão comportamental que faz você entregar a sua estratégia. A estratégia não pode ser dar errado, não pode ser queimar dinheiro o resto da vida e tem que sair lá na frente entregando o que você prometeu pros seus investidores. Qual que é o seu playbook para contratação? Cara, começar de cima pra baixo. Primeiro as pessoas que... E esse cara contrata o resto do time dele, né? E ele diz o que a gente precisa dali pra baixo. Claro que depois desses 9, 10 anos aqui, eu consigo ter uma boa imagem do que deveria ser uma área de growth, do que deveria ser uma área de vendas, do que deveria ser uma área de operações, etc. Mas eu espero que quando eu contratar ou quando eu chamar o diretor, o meu sócio que é responsável pela área de operações, que ele me diga qual que é a estrutura ideal, até porque tá no rabo dele. Sacou? Então, o meu playbook é preferencialmente quando a gente tem possibilidade de cima para baixo, ter uma pessoa de recrutamento mais cedo possível, pode ser um estagiário, mas ter o mais cedo possível. Essa pessoa ela é responsável por coordenar o processo, mas o dono da vaga é o líder direto dessa pessoa que vai entrar. E, cara,
fazer um bom processo seletivo e também, se precisar, não ter apego, demitir mais rápido que contratou. Quando você promove seu top 1 vendedor, você ganha o péssimo líder e perde um ótimo vendedor. O que separa um cara muito bom tecnicamente de um bom líder? Cara, pra mim são competências totalmente diferentes, né? Eu não sou o cara que olha pra um bom vendedor e acha que ele vai ser um bom gerente de vendas, porque eu já vi isso acontecer muito na minha vida e são competências absurdamente diferentes. Você tem... dentro de consultoria, hoje a gente olha muito pra isso, assim, cara. O que é um perfil manager, o que é um perfil gerencial, o que é um perfil especialista, né? E são coisas que muitas vezes elas são Y. Em algum momento você vai ter que decidir para onde esse cara vai. Não é... o cara é um... Meu irmão, o cara é um consultor fudido de estratégia. Não quer dizer que ele vai virar um grande gerente, porque isso envolve outras competências, como client facing, habilidades comerciais, gestão de crise, etc., que não necessariamente é uma competência de um cara especialista, que é pegar, fazer um PowerPoint, pesquisar mercado, etc. E muitas vezes o cara que tem um puta perfil gerencial, ele não é o melhor cara para ser generalista. Então, para mim, uma coisa não é a evolução clara da outra. São perfis diferentes, competências diferentes que eu vou ter que desenvolver também. Boa. Agora, a última pergunta antes das finais, que na minha opinião é a melhor parte do podcast. Quais são os próximos passos do Rodrigo Miranda? Cara, os próximos passos, Rodrigo Miranda, eu acho que nos próximos anos aí, botar uns bonecos no mundo, né? Vou fazer 34 anos ano que vem e eu, quando eu era moleque, eu até queria ter tido filho mais cedo e tal. Nos últimos anos, minha vida foi só trabalhar, então deixei isso de lado, mas tá começando a bater aquela vontade e aquele medo de se arrepender lá na frente de não ter feito. De não ter feito mais. Então, falando pessoalmente, eu acho que esse é um dos principais projetos. Não que eu perca tempo, cabeça com isso, tá? E eu acho que isso tem que ser um alinhamento também, especialmente com a mulher, né? Que, cara, vai ter que abrir mão de muitas coisas também. Obviamente a gente também, mas acho que a mulher, ela tem... É desproporcional. Ela tem um voto de Minerva nesse negócio. Tem que ter sempre. Acho que profissionalmente, cara, a gente transformar a VPX aí, cara, na principal consultoria estratégica para middle market, para low middle market aqui no Brasil. E eu acho que tem um espaço, tem um grande desafio, né? Porque empresas pequenas e médias, elas não têm tanto hábito e não enxergam com muitos bons olhos, muitas vezes, ter uma consultoria estratégica. Então tem um grande desafio, mas que eu acho que é uma grande oportunidade também. Então acho que profissionalmente esse é o grande desafio. Eu tenho um desafio, cara, pessoal de continuar... tendo esse tesão que eu tenho, cara, de aprender, de refletir. Eu sou um cara que eu reflito muito sobre o negócio, formulo aqui minhas próprias hipóteses, etc. Eu tenho gastado cada vez mais tempo com isso. Eu tenho escrito muito, cara, assim. Eu tenho escrito, na média, 3 páginas por dia, sabe? De consolidação de ideias, de visão do que é estratégia no tempo moderno. Livro? Certamente, em algum momento. Mas tenho escrito muito, isso me ajuda muito a refletir, consolidar aprendizados. Eu acho que a gente faz isso pouco, sabe, André? Consolidar aprendizados, cara. Pegar, escrever e fechar uma ideia. Falar, caraca, todas essas merdas que eu passei aqui me ensinou um monte de coisa picada. Juntar e fechar. E, caraca, puta, isso aqui vai virar isso aqui é um princípio. Isso aqui é, cara, entendi pra que serve esse negócio. Entendi onde faz diferença. Então, tenho escrito muito, tenho me desafiado muito. Tenho gostado cada vez mais, cara, de dar aula. Até mais do que fazer palestra. É muito bom dar aula, eu gosto também. Eu adoro esse contato. Cara, me desenvolver como um conselheiro, que apesar do que as pessoas acham que é uma profissão e uma atividade super... dinheiro fácil, né? Tem um monte de gente que acha que é dinheiro fácil. Cara, esse pessoal acha que o investidor é trouxa, que o dono da empresa é trouxa, né? É dinheiro fácil. O dono da empresa que tá te pagando, pô. Exato. E todo mês ele tá se questionando se vale a pena. Pagar 10, 20 pau por mês, 30 pau por mês, pra você ir ali 4, 5 horas. Então, é extremamente difícil. Eu tenho gaps, cara, muitos gaps a evoluir no sentido técnico de governança, no sentido técnico de aspectos de cultura organizacional, no sentido... Bom, em vários, se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Então, eu quero... Cada ano eu vou tirando, assim, para me aprofundar em algum tema. Ano que vem é um ano que eu estou planejando ir para fora fazer um curso intensivo de governança corporativa. Quero me debruçar muito sobre esse tema.
Eu tenho vários privilégios na minha vida. Um deles talvez seja ter começado muito cedo a participar do conselho de empresas e ser exposto a essa camada que não é melhor, mas é diferente, né, da governança, das decisões, etc. E é muito bacana. Então, eu quero ter um tempo para me dedicar para isso também. E eu tenho um senso, assim, cara, um outro privilégio da minha vida, que é os meus sócios, que são todos caras muito fora da curva, me permitirem, há quase 10 anos, liderar nossos projetos de alguma forma. Eu tenho um senso de obrigação muito grande com eles e quero, pô, em conjunto com eles também, a gente criar mais riqueza, a gente evoluir mais ainda, a família de todo mundo ficar melhor ainda. Porque, pô, você ganhar dinheiro... Renatinho que já correu, tá com 3 filhos. Tá né? com 3 filhos, daqui a pouco vem mais uns 3 aí, se der mole. A comparação que eu faço, cara, é assim, você ganhar dinheiro sozinho é meio que quando você é moleque, seu sonho é não ir pra escola. Mas se você for pra escola, se você ficar em casa e seus amigos estão todos na escola, é uma merda. Uhum. Você fala, cara, o que eu faço, sabe? É o cara que fez o exit cedo, né? Tá em casa e todo mundo trabalhando. Exato. Então, porra, eu acho que, cara, tem uma vontade também de ter mais gerações de novos sócios, etc. Então tem uma série de objetivos. Mas assim, André, uma reflexão que eu faço, cara, eu e o Tomás, a gente fala muito disso. Especialmente quando a gente toma umas cachaças e fica emotivo, né? Fala, cara, se a vida daqui pra frente for isso aqui, meu irmão, vai ser do caralho. Se não mudar em nada o padrão de vida, se for isso aqui, vai ser do caralho. E essa é a melhor reflexão que tem, cara. Sim. Então o primeiro desafio é não estragar essa merda toda, sacou? Proteger o ativo. Protege o ativo. Agora vamos para as finais. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Primeiro eu. Livro E por um motivo muito claro, eu não vou conseguir cuidar das outras pessoas se eu não cuidar de mim primeiro. Livro que mais indicou e deu de presente? Entendendo Michael Porter, da Magreta. Um livro não para ser lido, para ser estudado. Michael Porter é força de Porter? Michael Porter é o criador das forças de Porter, criador do livro Vantagem Competitiva. Ele é o cara. Lugar do mundo que ainda não foi e quer muito ir. Que eu ainda não fui, cara. Porra, eu tô... Vou falar 2 lugares, tá? Que eu tô querendo ir ano que vem. Um que é Primeiro, assim, eu fiz Ciência Sem Fronteiras. Você já ouviu falar nesse negócio? Turismo Sem Fronteiras. Porra, eu estudei pra caralho. Meu primo fez também. E da galera que foi comigo pro Ciência Sem Fronteiras, irmão, tá todo mundo voando, tá? Miguel fez também. Miguelito fez também, fez, né? na França. Cara, a galera tá voando. Porra, acho uma pena que virou Turismo Sem Fronteira. Mas 2 lugares, cara, que eu vou ano que vem. Um que é a Riviera Francesa, quero ver o ATP de Mônaco lá em abril. E o outro que é a Eslováquia. Aquela capital lá que eu não sei pronunciar o nome, mas que parece animal. Mas eu falei do Ciência Sem Fronteiras porque o Ciência Sem Fronteiras me permitiu conhecer a maioria dos lugares mainstream que a gente, porra, leva anos pra conhecer. Eu conheci quase tudo em um ano. E como eu morava com o Tomás e com o Breno, né? Nós éramos amigos de faculdade. E o Tomás sempre foi um cara muito estruturado para viagem, né? Um cara que ele tem uma visão mais moderna, assim, de viagem e tudo. Então ele não tem aquele negócio de passar um dia em cada lugar. Então, cada lugar a gente já passava 3, 4, 5 dias, passeava e tal. Então, conheci mesmo muitos lugares. Você fez faculdade onde lá? Em Coventry, que é uma Londres? faculdade... Fica 1 hora de Londres. É uma das melhores universidades modernas, eles separam, né? Universidades antigas e modernas lá na Inglaterra. Uma das melhores universidades... Você fez mecânica? Engenharia mecânica. Quebra-coco. Faria de novo. Boa. 3 conselhos pro Rodrigo de 15 anos. 15 anos de idade? Cara, Puta, eu acho que a coisa que eu mais falaria assim é não dar tanto peso para aquelas coisas que quando você tem 15 anos parecem importar demais, sabe? E dar mais peso para outras coisas que às vezes a gente dá menos, como, por exemplo, o prazer de você estar na casa dos seus pais, o benefício que é você estar na casa dos seus pais. Outra coisa, cara, aprender a apreciar a beleza. Eu tive o privilégio dos meus pais terem ainda uma família muito simples, mas me permitiram só estudar. Cara, isso é um privilégio absurdo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu diria, cara, para
para apreciar e aproveitar mais. E eu acho que o terceiro conselho seria, cara, se levar a sério mesmo desde cedo. Sabe por quê? A imagem que os seus amigos de infância hoje são empresários, são pessoas que vocês fazem negócio. Meu melhor amigo de infância é meu cliente hoje. E é meu sócio no Rio Branco, na FUCAP, etc. E, cara, a imagem que as pessoas fazem de você, ela começa a ser construída lá atrás. Às vezes a gente acha que não, mas todo mundo lembra quem era... Nerdzinho, quem era nerd, doido. quem estudava, quem era vagabundo, etc. Tal. Então eu acho que se levar a sério é um bom conselho. Pra gente fechar a frase da semana. Só pra não ser repetitivo, cara, nada resiste ao trabalho mesmo. Boa. Rodrigão, muito obrigado pela presença. O pessoal sabe quando a folha fica assim, foi uma aula gigantesca. O espaço é todo seu. Onde é que acha o Rodrigo, a VPX? Boa. Cara, segue lá no Instagram, @o_rodrigo_miranda, é a rede que eu sou mais ativa lá. E @VPX Company. Tem também o nosso podcast lá, o do Zero ao Exit, que eu entrevisto empreendedores que construíram, escalaram e venderam suas operações para outros grupos, para outros fundos. É super bacana, que é um podcast de nicho, onde a gente trata sobre M&A e negócios em geral. É isso. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like. Até o próximo episódio. Vamos com tudo!